Olá, eu queria abordar nesse vídeo um mecanismo que parece funcionar em todos nós em algum nível e que acaba prejudicando muito o processo do autoconhecimento. Eu estou me referindo mais especificamente ao processo de idealização de si. Olha, desde os nossos primeiros instantes de vida, que começam já na barriga, né, das nossas mães, nós estamos sendo influenciados, estamos recebendo influências o tempo todo. A família que nós nascemos, a cidade na qual nós vivemos, a escola na qual nós estudamos, o país em que nós nascemos, né? A religião que nós aderimos, para quem, claro, adere a algum tipo de religião, todas essas instituições, todas essas estruturas exercem influência forte em nós, humanos. E a grande questão que eu queria trazer para esse vídeo é que, ao não percebermos essas influências, nós acabamos, através das interpretações que nós fazemos dessas influências, né, nós acabamos construindo internamente modelos idealizados de quem nós deveríamos ser ou de quem nós devemos ser, né? E essa idealização, como eu disse na introdução do vídeo, ela acaba funcionando como um grande bloqueio para o processo do autoconhecimento. Nós humanos temos muitas dificuldades para nos autoconhecermos de maneira mais profunda. E talvez essa idealização de si seja um dos grandes fatores que impedem este aprofundamento. Veja, e eu convido a todos a se auto-observarem. Quando nós estamos, através da autoobservação, percebendo processos internos, organizações internas, é comum que, ao perceber alguns tipos de emoções que foram nomeadas ao longo da história, por exemplo, como pecados capitais, uma delas que eu posso citar é a inveja. Quando nós percebemos esse processo em nós, nós tendemos, por muitas vezes, ou negar esta emoção em nós, ou tendemos a fugir dessa autoobservação, dessa autopercepção. Porque, historicamente, culturalmente, nos foi ensinado que é ruim, é negativo você sentir essa emoção, ou você ter essa emoção, né? E qual o grande ponto? As emoções, os sentimentos, né? Os mecanismos que nós construímos ao longo da nossa vida de resposta ao mundo, eles compõem o nosso ser. Negar alguns tipos de emoções também é negar a si, é negar o seu ser. Por isso, eu abordei no vídeo sobre autoobservação, aqui no primeiro vídeo do canal, né, um vídeo inclusive que a cadência foi um pouco mais lenta, exatamente para permitir uma maior reflexão sobre esse processo tão importante que é o processo da autoobservação. Naquele vídeo, eu abordei sobre a importância de não separarmos o observador do observado, não é mesmo? Para quem assistiu ao vídeo, eu vou deixar depois o link aqui, né, mas para quem já assistiu, você pôde identificar naquele vídeo a importância, né, de nós não separarmos aquilo que nós observamos de quem somos. Observador e observado são partes integrantes do que será observado.
Em outras palavras, como a gente disse naquele vídeo, não há um observador neutro separado daquilo que ele observa, né? E por que eu retomei esse tema aqui nesse vídeo? Quando nós estamos nos autoconhecendo, é possível perceber quando nós constatamos determinados processos que foram nomeados para nós ao longo da história como negativos, da gente imediatamente, internamente, já tentar fugir da percepção e da observação desse processo em nós mesmos. Qual é o grande ponto? Se nós não somos capazes de observar esse processo ali no instante, no momento, nós não vamos conseguir perceber com maior profundidade as estruturas e a organização das estruturas que compõem o nosso ser. Dessa forma, a gente foge de quem somos, porque nós compramos a ideia e incorporamos a ideia de que há um modelo idealizado ou há modelos idealizados de quem nós devemos ser, ou de quem nós deveríamos ser. A meu ver, enquanto nós estivermos presos no processo de idealização de si, dificilmente nós vamos conseguir aprofundar o processo do autoconhecimento. Então, a gente tende a se autoconhecer muito mais sob um viés de acomodação, né? Sob um viés de tentar ali ajustar algumas coisas para que eu fique bem, fique confortável, do que de fato conhecer a si através de um processo profundo, muitas vezes incômodo, mas que permite nos enxergarmos com maior profundidade e vermos essas estruturas que compõem o ser humano. Enquanto nós tivermos medo ou tivermos vergonha de ver determinados processos em nós que compõem o nosso ser, como eu disse, determinadas emoções que compõem o nosso ser e que foram nomeadas como algo a ser negado, nós tenderemos a repetir padrões e tenderemos a modificar muito pouco quem somos. Lembrando que o processo do autoconhecimento é um processo vivo, não tendo, a meu ver, um chegar lá. A própria idealização de um modelo que deve ser seguido, dá para perceber que essa idealização já gera um congelamento, né? Porque uma vez que eu chego num determinado patamar, então que eu cheguei lá, né? Essa é uma crença que muitos de nós compramos, desculpe. Mas, a meu ver, isso é uma grande armadilha. Conhecer a si é um processo vivo, é um processo dinâmico. Talvez, para mim, é inacabado. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Queria deixar um grande abraço, agradecer a todos que assistiram até o final. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhar com os amigos. Deem também um like, claro, isso ajuda a divulgar o canal, né? Nós estamos começando o canal, então eu conto também com a ajuda de vocês. E por hora é isso. Eu queria deixar aqui um grande abraço e dizer novamente um até breve.